Hoje vamos falar sobre Ezequiel 18 e 32, um dos versículos mais profundos do Antigo Testamento sobre o caráter de Deus. Ele revela que o desejo do Senhor nunca é a destruição do ser humano, mas sim a sua restauração. Meus queridos irmãos, dentro desse contexto a gente tem como título o desejo do Pai, vida e retorno. Quando a gente abre o versículo em Ezequiel 18 e 32, que diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Meus queridos irmãos, dentro dessa introdução desse contexto bíblico, a gente vê que o povo de Israel estava no exílio, desanimado e culpando os seus antepassados pela sua miséria. Aquele famoso ditado: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Alguém deve já ter, os mais velhos devem ter já ouvido essa passagem, né? Essa frase. E a resposta de Deus, no capítulo 18, Deus quebra essa mentalidade de fatalismo. Ele assume que cada indivíduo é responsável por suas próprias escolhas. Mas aí eu digo para vocês nessa manhã, as suas escolhas, mas termina um capítulo revelando o seu verdadeiro coração. E dentro dessa proposta, meus queridos irmãos, a gente pode compreender a vontade de Deus para a nossa vida a partir de três verdades fundamentais extraídas dentro desse único versículo. A primeira, o coração de Deus. No coração de Deus aqui está revelando o quê? Não tenho prazer na morte de ninguém. Ele está falando aqui agora, não tem prazer na morte de ninguém. A segunda, a justiça versus a misericórdia. Deus é perfeitamente justo e não pode ignorar o pecado, mas ele não sente a alegria da punição do pecado, quebrantando falsas imagens de Deus. Esse é o terceiro. Muitas pessoas eu acho que enxergam às vezes Deus como um juiz tirano, um severo, alguém pronto para castigar. Não, Deus não é assim. Aqui dentro desse contexto, diz o quê? O oposto. O sofrimento e a morte espiritual da humanidade causa tristeza ao coração do Criador. Então vemos, meus queridos irmãos, que o quê? Que Deus não quer a sua ruína, o seu fim ou a sua destruição. O prazer dele está onde? Na restauração. Eu te digo, dentro desse apelo divino que a gente vê nesse contexto, convertei-vos, pois. A definição de conversão, a palavra aqui, ela implica em dar meia volta, mudar de direção, abandonar o caminho que leva à morte. Precisamos estar atentos. E essa responsabilidade humana, Deus expressa o seu desejo, mas ele não força a barra. Ele quer que você tome essa decisão. O convertei-vos é uma ordem e um convite que ele exige uma resposta da sua vontade. Você precisa sentir no seu coração. Você precisa decidir o que você quer. O pois da misericórdia, esse pois conecta o amor de Deus à nossa ação. Sabendo que ele nos ama e não quer que a nossa morte tenha um motivo perfeito para mudar o rumo
e voltar para Ele. Meus queridos irmãos, eu digo a você que a gente devemos o quê? A gente devemos ter o arrependimento, não é apenas chorar pelo erro. O arrependimento não é chorar pelo erro, não é decidir caminhar na direção oposta ao erro. E dentro desse propósito final, e viver, mais do que existe, viver. A vida que Deus ofereça não é apenas biológica, mas uma vida espiritual plena, abundante, em comunhão com Ele. E nessa promessa da nova chance, não importa qual longe o caminho do pecado tenha te levado. Se alguém te levou, ou se você tomou uma direção errada, a palavra final de Deus para quem se arrepende é sempre vida. É sempre vida. Porque a conexão com a cruz, esse desejo de Deus em Ezequiel se cumpre cabalmente em Jesus Cristo, que morreu a nossa morte para que tivermos a sua vida. Meus queridos irmãos, nessa manhã, nós podemos concluir dentro do contexto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, que resume o Evangelho no Antigo Testamento. Deus não quer o nosso fim. Lembrando, Deus não quer o nosso fim. Não convida. Ele convida o quê? Para a gente se arrepender. E nos oferece a vida. E eu te faço uma pergunta nessa manhã. Qual tem sido a tua direção? Se você se sente que está caminhando para a morte emocional, espiritual ou familiar, ouça a voz do Senhor hoje. Amanhã pode ser tarde. E convertei-vos e viver. Como diz o versículo, o Pai está de braços abertos, esperando o seu retorno. Que Deus possa cada vez mais abençoar a sua vida, a vida da sua família. E que todos os dias Ele vai estar postando aqui versículos, uma palavra para você. Deus, Ele tem algo para ti. Eu creio que o propósito do Senhor não é vago. Tudo exige um propósito. Se você está vendo esse vídeo, é porque Deus tem algo para a tua vida. Amém?